uma deturpação por meio das oligarquias que domina a comunicação nesse país, 6 ou 7 grandes famílias, e aí essas redes, elas são associadas aos grandes financistas, porque ali investe para fazer a sua publicidade, e também são os grandes financiadores de campanha. Então, a mídia brasileira, na verdade, passou a ser o difusor ideológico, o reprodutor ideológico, né, da classe dominante brasileira. Então, os partidos, hoje, eles se movimentam orientados pela mídia, os partidos de direita, né, da classe dominante brasileira. Então, ela se concentrou de uma forma e tem uma parte dela que chega a ser criminosa, como nós vimos o que foi feito na véspera da eleição da presidente Dilma, quando se colocou notícias extremamente falsas no sentido de deturpar a eleição. Então, é uma mídia extremamente comprometida com os interesses da classe dominante, que distorce a democracia nesse país, porque não dá acesso à informação, ao povo brasileiro, a informação que ele tem direito a ter. Então, a lei da mídia não é censurar, como eles vêm colocando, e aí no sentido de esvaziar e combater o que é importante, porque isso está na Constituição. A Constituição brasileira diz que a mídia tem que ser regulamentada e não concentrada. Por exemplo, representantes políticos parlamentares não podem ter meios de comunicação. Isso é uma desproporção muito grande, que possibilita um privilégio para eles. Então, são questões que interessam. O povo brasileiro, ele tem que compreender, né, esse papel que a mídia exerce no Brasil, e parte dele é criminoso, no sentido, né, de obstruir a democracia brasileira. Então, o povo brasileiro tem que ser capaz, e aí nós temos que fazer essa regulação no sentido de a gente avançar na democracia. O Brasil demorou, não teve condições políticas, não teve força política aos dirigentes brasileiros para enfrentar um problema que é fundamental. O governo Lula fez 35 conferências nacionais. A última que fez foi a da comunicação do governo, no qual os grandes meios não foram, só a Bandeirante foi e se retirou. E bloqueiam inclusive a implantação do que é previsto na Constituição em relação ao controle social, alegando, no modo faccioso, que qualquer controle social, qualquer responsabilização dos seus atos perante a sociedade é censura. Com isso, nós temos, apesar de termos instrumentos de resistência e crescentemente criando alguns mecanismos de informação paralela, grande parte da população brasileira é informada, é preparada a partir dos interesses de 5 grandes famílias que controlam as principais meios da televisão do Brasil. A chamada grande imprensa, a mídia comercial, não é isenta, não é objetiva, ela tem donos, e os donos têm interesses. E esses interesses não são favoráveis ao aumento da democratização e da participação popular. Nós temos problemas estruturais sérios, e atualmente, nesse momento agora, em 2015, a pauta dos grandes meios é toda centrada em corrupção e violência. Combate à criminalidade, a demonstração de criminalidade e de combate à criminalidade com mais violência e por modos errados. E uma linha de combate à corrupção, repetindo o esquema e os modelos que foram utilizados no Brasil desde 1950 contra todos os governos de aliança de classe, todos os governos sociais democráticos, todos os governos que tentaram ampliar de algum modo os direitos sociais.